Olá, sejam bem-vindos às minhas leituras. Hoje vou falar-vos de uma banda desenhada que foi editada pela Gradiva numa coleção dedicada a descobridores de excelente qualidade. E vou falar-vos sobre este volume, Darwin a bordo do Beagle, que é sobre uma das personagens a nível histórico e a nível de ciência que eu admiro muito, que é o Darwin, o Charles Darwin. A banda desenhada foi escrita por Christian Clot e neste caso, neste volume, ilustrada por Fábio Bono. Está muito bem organizada, acho que gostei bastante. Dei-lhe 5 estrelas. Gosto muito de ler algumas bandas desenhadas, mas neste caso gostei bastante da história e gostei bastante da maneira como a pesquisa tinha sido feita. O livro, como podem ver, é bastante bonito, mesmo a nível de desenhos, e conta a história do Charles Darwin desde que ele estudava, um bocadinho da história dele também e da família dele, e até ter ido a bordo do HMS Beagle, do navio que fez uma grande viagem e na qual o Charles Darwin se tornou naturalista, porque ele não era naturalista, apesar de ter estudado várias coisas relacionadas com biologia. Ele não era naturalista e ele era para ser padre, mas foi um professor dele que lhe deu o nome dele, aconselhou a ir para a bordo do Beagle nesta enorme viagem, e foi aqui que ele começou a estudar a vida selvagem, a biodiversidade, e que originou a escrita de um dos maiores livros que revolucionou a ciência, que foi A Origem das Espécies, por todas as razões que já toda a gente sabe, e que vêm também aqui um bocadinho mencionadas neste livro, como teria que ser. A história é o primeiro volume. Acho que a história de Darwin será contada em 2 volumes, pelo menos estão publicados já 2 volumes que eu já estive a ver nas publicações feitas das histórias do Christian Clot. Uma das coisas bastante interessantes também, este volume termina quando ele ainda está a bordo do Beagle, e depois de terem encontrado os índios, de terem devolvido os índios, que é uma das histórias que aqui se conta e que foram verdadeiras. E depois no final tem uma parte biográfica, informativa, muito boa também, sem ser maçuda, sem ser aborrecida, em que fala dos anos da juventude de Charles Darwin, dá-nos um contexto para a leitura. Mas é bom, na minha opinião, que seja lido depois de lerem a banda desenhada, porque vão perceber muitas coisas. Se for preciso, ou se quiserem, se tiverem interesse, podem reler a banda desenhada depois destas informações, mas eu acho que é mais interessante. Eu não posso dizer que li a banda desenhada completamente sem saber, porque já li bastante sobre Charles Darwin. Mas gostei bastante desta resenha final. As razões que levaram a ele a ir para a viagem, uma descrição também do barco, como é que era, antes dele ir para a viagem, como é que era a relação dele com a religião. Fala-nos de outras personagens também, o Robert Fitzroy, que era o comandante do navio, outras personagens também da tripulação do Beagle, o Philip Gidley King, que se tornou grande amigo de Darwin, que compartilhava com ele o camarote, digamos assim, dentro do navio, que ficaram grandes amigos, e ele tornou-se quase o seu
o seu assistente. Também o Robert McCormick, que era o cirurgião do Beagle, que também teve uma zanga, digamos assim. Ele era um grande opositor das coisas que Darwin fazia. E depois também a história dos índios fueguinos, que foram 4 índios que o capitão Fitzroy capturou na Terra do Fogo, levou para a Inglaterra, e que depois, na viagem do Beagle, onde o Darwin estava, devolveu-os completamente civilizados. E foi um grande choque para o Darwin ver como é que eram os índios antes, como todos os índios que lá ficaram, e ao chegarem viram que eram completamente selvagens. E depois estes índios que chegaram completamente civilizados, a falar inglês, bem vestidos, é uma coisa bastante interessante. Dá-nos também algumas referências bibliográficas para quem quiser ler mais sobre este assunto. Por isso, a toda a gente que gosta de Darwin e que gosta de banda desenhada, e que gosta do tema dos descobrimentos e dos descobridores, dos exploradores, esta é uma coleção a ler e a investigar. Sei que também já está editado em Portugal sobre Fernão Magalhães, Magalhães ao fim do mundo, ou qualquer coisa assim, que também vou ler, e vou tentar comprar os outros todos assim que saírem. Estou, claro, mais curioso sobre o segundo volume do Darwin. Falando também de Charles Darwin, já que estamos no tema, li também o Darwin's Garden, Down House and the Origin of Species. É uma obra biográfica de Darwin, que li já há uns anos, muito boa também, e foi onde fiquei a conhecer mais intimamente Charles Darwin. Uma obra que gostaria que qualquer dia, se tiver tempo, de reler, nem que sejam uns pedaços, porque é bastante interessante. É claro que também tenho A Origem das Espécies, um livro que não tinha na minha coleção desde cedo, porque é um livro muito técnico, não é um livro que ponhamos a ler de uma página à outra. Já li vários pedaços, algumas partes que me interessaram, e que achei engraçado comprá-lo no dia 24 de novembro de 2009, que foi o dia em que fez o 50º aniversário da sua publicação. Foi um dia que achei, olha, não tenho, já foi publicado há 150 anos, não tenho na minha coleção, mas isto é um livro que eu gostava de ter. E fui e comprei. É um livro que quem gosta de natureza e quem gosta de ciência também deve ter na sua biblioteca. Outro livro, já mais ligado depois com os meus interesses a nível das orquídeas, foi um livro também, que foi o livro que ele escreveu a seguir à Origem das Espécies, Charles Robert Darwin, The Various Contrivances by Which Orchids Are Fertilized by Insects. Foi uma obra em que ele escreveu sobre a maneira como as orquídeas são fertilizadas por insetos. Uma coisa que ele observou, ele estudou orquídeas durante bastante tempo, e uma coisa que ele observava também nos passeios da sua casa, aquela que foi referida no outro livro, Down House, que ele tinha muitas orquídeas silvestres, orquídeas como existem em Portugal também, e ele observava os insetos que iam de florinha a florinha, e a estranheza que era algumas flores se assemelharem aos próprios insetos, e ele depois tirou conclusões, e depois de estudar várias orquídeas, escreveu este livro também, que é bastante interessante, mais para quem gosta de orquídeas e para quem tenha curiosidade. Espero que tenha despertado um bocadinho de interesse para quem gosta destes assuntos, e que leiam alguma coisa, nem que seja a banda desenhada aos vossos filhos, aos vossos sobrinhos, aos vossos amigos. Ofereçam, porque é uma personagem bastante interessante e que teve muita importância a nível da ciência, do mundo natural, dos animais,
É bastante interessante. Obrigado.